O ataque do grupo terrorista Hamas a Israel na área próxima à faixa de Gaza já contabiliza 1.200 mortos. Até o início desta segunda-feira, pelo menos 700 pessoas já haviam sido assassinadas em Israel desde o último sábado. Em sua maioria, eram civis. Outras 2.100 pessoas estão feridas. 260 corpos foram encontrados somente no local onde ocorria um festival de música eletrônica. Hoje, o grupo extremista Hamas afirmou que, além de ser responsável pelas dezenas de mortes, mantém mais de 100 reféns. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que vai usar toda a sua força para destruir o Hamas. No sábado, o premier israelense divulgou um vídeo nas redes sociais em que declarou o estado de guerra. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Paulo Eduardo Martins, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje o Oeste Sem Filtro faz aí uma cobertura especial desse ataque bárbaro, covarde do grupo terrorista Hamas a Israel. Os números ainda estão chegando, né? São um pouco imprecisos, mas estima-se aí o número de mortos pelo Hamas em Israel chegando a 800 pessoas e de palestinos em Gaza mais de 560. Esse que já é considerado um ataque, sendo chamado aí do 11 de setembro israelense, né? O maior ataque com o maior número de judeus mortos desde a Segunda Guerra Mundial. Boa noite, Paulo. Quero te ouvir. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio. Que momento muito difícil, né, para o mundo todo e para a gente também ter que falar, analisar sobre um conflito super complexo, mas que ele tem um lado moral. Né? Para começar, tem que definir as coisas. O Hamas é um grupo terrorista e você não pode estar ao lado de terroristas. Deixa eu tirar o David Bowie daqui, que ele já está me atrapalhando logo cedo aqui. Aí. É um grupo terrorista e com terroristas você não pode se alinhar, porque o terrorismo, por definição, ele implica no envolvimento de inocentes, com pessoas que não têm relação direta com a responsabilidade de tomada de decisões daquilo que se reivindica. Então ele usa inocentes para obter uma vitória política e não militar, porque militarmente é impossível obter-se. Então o terrorismo é algo que trabalha à margem de qualquer nível de legalidade, pois até na guerra existem leis. E o que eu tenho visto no Brasil é uma procura de equivalência entre o Hamas e o Estado de Israel. E partir desta premissa já compromete qualquer tipo de análise. E também a discussão do que se passa em Israel e na Palestina. Então é completamente errado. Primeiro, estar ao lado do Hamas não é admissível. Se vai se discutir depois se a ação de Israel é legal, se há abuso, se há qualquer tipo de coisa, ok. Mas, em primeiro momento, é estar ao lado de Israel. É a única definição, aliás, a única posição moralmente justificável, moralmente aceitável para cidadãos ocidentais. Hoje, o primeiro-ministro fez um novo pronunciamento onde ele diz muito claramente: a busca do Hamas é pela destruição do Estado de Israel. Os judeus já foram um povo apátrida, já foram um povo indefeso, hoje não mais, nunca mais. Foram as palavras mais recentes do Bibi, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então é isso que está em jogo. Um grupo que não aceita a existência do Estado de Israel. Porque a gente vê analistas colocarem que é uma reação do Hamas à falta de estrutura, emprego, opressão israelense. Não tem nada a ver. A definição deles é a não existência do Estado de Israel.
e a partir daí dá para se discutir o resto das coisas. Antes disso, é impossível. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Hoje Israel, anunciou um cerco total à faixa de Gaza, cortou luz, água e também comida da população local. Quero te ouvir também como é que você avalia essa reação de Israel em relação a esse ataque bárbaro, covarde, realizado aí pelo grupo terrorista Hamas no último sábado. O que você disse, Paula, barbárie, não tem outro nome. Não tem como dourar pílula, colocar vírgula, não tem porém, não tem portanto, todavia, é uma barbárie. Boa noite, Paula, Paulo, Silvio, mestre Augusto Nunes, muito boa noite à nossa audiência, todos, chocados desde sábado. Aqui nos Estados Unidos, o maior aliado de Israel, não se fala em outra coisa a não ser esse ataque bárbaro, essa covardia contra civis, idosos, pessoas mais velhas, crianças sendo sequestradas, mulheres sendo estupradas, levadas como reféns. Estava vendo que algumas horas atrás, um dos supostos líderes do grupo terrorista Hamas disse que querem dialogar e que se Israel não cessar fogo, eles começarão a executar as pessoas publicamente. Não tem papo. Essa verve de muitos, inclusive na imprensa, que agora o nome terrorista parece que sumiu da imprensa. Usaram tanto terrorista, essa palavra, para o 8 de janeiro no Brasil, e agora a palavra terrorista sumiu da imprensa brasileira. O próprio New York Times chamou os terroristas de militantes de Gaza. Mas é o que o Paulo disse, É preciso tomar o lado moral disso. Paula, não tenho problema algum em dizer que não sou especialista em Oriente Médio. É um tabuleiro ali complicadíssimo, uma situação geopolítica complicada, Em 1947 tivemos a discussão sobre os dois estados, da Palestina e o israelense, mas antes disso muitas coisas que precisam ser levadas em conta. Há uma causa palestina que pode ser discutida com honestidade intelectual. Agora, o Hamas ligado à Palestina, há certas causas palestinas, que eles dizem que defendem. Esse é um grupo terrorista, tem que ser condenado. E como você disse, Paula, o 11 de setembro, como está sendo chamado esse ataque, o 11 de setembro israelense, assim como o 11 de setembro aqui nos Estados Unidos, que uniu democratas, republicanos, uniu os americanos, numa grande força patriótica, o 11 de setembro também está unindo, o 11 de setembro israelense também está unindo Israel, que estava muito dividido, e por incrível que pareça, Paula, está unindo também os políticos americanos. Os democratas subiram o mesmo tom dos republicanos em relação à força total e apoio total a Israel por parte da nação americana.